Vamos, por gentileza, abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder, e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Verso 18: Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Recapitulando então o que nós estamos ouvindo e observando na palavra, acerca dessas três sentenças que estão aí no verso 18 e no verso 19 desse capítulo 1, quando Paulo ora ao Senhor, o Pai da glória, que o Senhor conceda a eles, aos irmãos em Éfeso, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, iluminados, ou seja, lançado luz pelo Espírito nos olhos do nosso coração, para que possamos saber três coisas. A primeira delas é: qual é a esperança do nosso chamamento? A segunda: qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E a terceira: qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo, a eficácia da força do seu poder. Esse poder é o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E é nesse poder que então nós podemos viver essa riqueza ou essa suprema grandeza deste poder. Amados irmãos, uma coisa nós precisamos saber e ficar muito claro para nós: o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo poder também que nos ressuscitará também. É o mesmo poder. E assim como o Senhor Jesus, ao ser ressuscitado, e foi por isso que Paulo foi perseguido durante toda a sua trajetória ali nas regiões da Ásia, da Macedônia, em todo o livro de Atos nós vamos perceber, principalmente quando ele está diante de Festo, diante de Agripa, ele estava falando acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Falando daquele que ressuscitou dentre os mortos. E por causa disso, Paulo estava sendo perseguido. Por causa daquele que estava morto, mas ressuscitou. E não somente ressuscitou, mas também ascendeu aos céus e está sentado à glória de Deus na direita do Pai. Então era por causa disso que Paulo estava sendo perseguido.
E o interessante, amados irmãos, é que na mesma posição, muito cuidado que nós vamos colocar aqui, na mesma posição nos lugares celestiais que o Senhor está assentado, é que também nós, como igreja, estamos assentados. Esta é a nossa posição. Não menos que isso. Não menos que isso. Alguns ficam buscando visões, né? Visões enfatuadas. Alguns ficam se cercando de mestres para andar segundo o seu querer, como que sentindo coceira nos ouvidos. Isso Paulo falando a Timóteo, que nos últimos dias ou nos últimos tempos, alguns vão se cercar desses mestres, para que, como sentindo coceira nos ouvidos, vão querer apenas ouvir aquilo que lhe agrada. Mas, amados irmãos, que verdade é essa que temos aqui na Palavra de Deus e nessa carta aos Efésios? Que nós, a igreja, está assentada nos lugares celestiais em Cristo. Não precisamos de visão alguma. O que nós precisamos é dessa revelação e dessa verdade no nosso coração, para realmente sabermos onde nós estamos em Cristo Jesus. Essa é a posição que nós ocupamos, amados irmãos. E não é menor do que isso, porque assim Deus estabeleceu, Deus quis que assim fosse, e assim é, e assim será na consumação da plenitude dos tempos. O que nós temos que fazer é apenas uma palavra: crer. Crer pela fé que isso é verdade. É crer. Parece pouco, né? Mas quando esta palavra crer, ela realmente vem como uma luz no nosso coração, nós começamos a entender o que nós somos e onde nós estamos em Cristo Jesus. Nós não vivemos, irmãos, de visões. Uma visão aqui, corremos. Uma visão ali, nós corremos. Um milagre aqui, nós corremos. Outro milagre ali, nós corremos. Não. Nós vivemos baseado numa visão. A visão celestial. A visão do Cristo glorificado. E é esta visão que nos conduz na nossa caminhada. E é nessa visão que nós temos que caminhar. A visão do Cristo glorificado, que em breve voltará para buscar a sua igreja, a sua herança. E isso Paulo está dizendo aqui porque esses irmãos, recapitulando, eles foram tirados de um contexto de paganismo na cidade de Éfeso, no contexto de idolatria, no contexto de tantas coisas, de magias ocultas, conforme o texto vai nos dizer ali no capítulo 19, entregues às magias ocultas, a tantas coisas, a ponto deles queimarem todos os seus livros de artes mágicas, porque a palavra de Deus prevalecia ali em Éfeso. O que também aconteceu conosco, amados irmãos. O que também aconteceu conosco em uma certa medida, ou numa medida completa também nas nossas vidas. Porque também nós estávamos nas trevas. Nós também éramos pagãos. Nós não tínhamos conhecido aquele que é a luz da vida. Mas quando a luz da vida tocou no nosso coração, sabe o que aconteceu? É aquilo que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Porque Deus disse, veja, irmãos, novamente repetindo, tudo começa em Deus. Deus é quem estabelece todas as coisas. Ele é o soberano Senhor. Então, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. E daí o texto continua, Ele mesmo. Ele quem? Deus. Claro. Ele mesmo resplandeceu onde? Em nosso coração. Coração como o centro da vida do homem, resplandeceu no nosso coração para quê? A mesma palavra usada no verso 18 de Efésios 1, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então a luz veio também, e da mesma forma que conquistou aqueles corações pagãos, daqueles judeus e gregos de Éfeso, também conquistou o nosso coração. Essa mesma luz iluminou no nosso coração. Para quê? Para que nós pudéssemos ser um povo apenas iluminados, de conhecimento não, para que nós pudéssemos ver a face de Cristo. E ao contemplarmos essa face, nós sermos convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, da justiça e do juízo. E dizer assim, sem Deus eu estou perdido. E eu necessito dessa luz para caminhar baseado nesta luz que eu tenho recebido. E essa luz chegou também na vida de um patriarca,
que nós bem conhecemos, chamado Abraão. O Deus da glória apareceu também a Abraão. Recapitulando também, Abraão vivia num contexto de paganismo, de idolatria, em Ur dos Caldeus. Uma cidade que tinha mais de 5.000 tipos de ídolos. Mas o Deus da glória apareceu também a Abraão. E essa luz resplandeceu no coração de Abraão. Por isso, abra, por favor, em Gênesis 15, 5. E olhe esse texto. O texto diz assim. Verso 15. Capítulo 15. Então, conduziu até fora. Deus conduziu Abraão até fora. E disse, olha para os céus. Olha para os céus. E conta as estrelas, se é que podes. E ele lhe disse, será assim a tua posteridade. Verso 6. Ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para justiça. Então o verso 7 é mais esclarecedor para nós ainda. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei. Observe essa expressão, irmão. Porque isso também aconteceu conosco. Te tirei de Ur dos Caldeus. Te tirei do meio da idolatria. Te tirei do meio das trevas. Te tirei da escuridão. Eu te tirei, Abraão. Não foi você que saiu. Não foi você que saiu, porque você, na verdade, assim como nós, se não fosse a mão soberana de Deus em nossas vidas, se não fosse a luz de Deus no nosso coração, nós continuaríamos sendo, sim, amantes dos prazeres da carne, amando o mundo, querendo o mundo. Porque é isso que o coração do homem deseja, porque é naturalmente isso que ele deseja, porque ele nasceu em pecado, porque ele nasceu de Adão. Mas quando Deus vem e entra na história do homem, o que ele faz? Ele tira esse homem e muda toda a história deste homem. Então, da mesma forma que ele tirou Abraão de Ur dos Caldeus, ele fez assim conosco. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele fez isso conosco. E para que ele tirou Abraão? Para dar-te por herança esta terra, a terra de Canaã. A terra de Canaã que tipifica as riquezas insondáveis de Cristo. E aqueles que já nasceram de novo, que são a nova criação, já estão em Cristo Jesus. Se nós já estamos em Cristo Jesus, nós já estamos na terra. Nós já temos a terra. Tipologicamente falando, de Canaã. Nós já estamos em Cristo Jesus. Nós já temos a nossa herança, que é Cristo Jesus. Alguns pensam que vão para a eternidade, ou vão para a Nova Jerusalém, e vão ficar lá olhando para as ruas de ouros, para as pedras de cristais, mas na verdade, amados irmãos, a nossa herança é o nosso Senhor. Se o nosso Senhor não estivesse na Nova Jerusalém, de que valeria nós irmos para lá? De que valeria? Porque Ele é o amor dos amores, Ele é o amado dos amados. Ele é a razão da existência de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas. Todas as coisas é para o nosso Senhor. Ele é o Filho de Deus. Ele é o amado do Pai. Ele é o tudo. Então, se nós fôssemos para lá, e se Ele não estivesse lá, não teria validade, algum valor. Porque nós vamos estar aonde Ele está, para o contemplar por toda a eternidade. E não nos cansar de olhar para Ele e dizer, glória seja ao Cordeiro, que venceu todas as coisas, e que por causa do seu sacrifício bendito, nos tirou do império das trevas e nos colocou no seu reino. Bendito seja, amados irmãos. Então, o Senhor também nos tirou e nos deu uma terra que é Cristo Jesus por herança. E é o segundo aspecto que nós vamos aqui considerar, amados irmãos, nessa noite. Sabe por quê? Porque o mundo ele é guiado pelo que ele vê. Vamos olhar nesse contexto desse segundo ponto. Quais são iluminados os olhos do nosso coração
para nós sabermos qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vamos olhar para esse aspecto aqui e vermos também um pouco na vida de Abraão essa questão da riqueza da sua glória. Porque, amados irmãos, o mundo ele é guiado pelo que ele vê. Abraão não foi guiado pelo que ele estava vendo ali. Não era assim. O mundo ele investe no presente, mas Abraão investiu naquele que era a eternidade. Se Deus tem valor, veja bem, amados irmãos, se Deus tem valor para um homem, esse homem terá valor para Deus. E o tamanho desse valor depende de quão completa é a sua rendição a Deus. Se Deus tem valor para um homem, esse homem terá valor para Deus. E o tamanho desse valor depende de quão completa é a sua rendição para Deus. Claro, amados irmãos, que Abraão, no trajeto ou no desenrolar da sua caminhada com Deus, certamente ele andou cometendo alguns tipos de desobediência, principalmente quando ele não, de certa forma, não creu acerca da promessa do filho. Ele ouviu a sua esposa Sara: eis aí, tem uma serva, faça um filho com ela, para que esse vai ser o seu herdeiro. Então, nós sabemos que por causa disso, por causa dessa desobediência, por não crer naquilo que Deus falou para Abraão, de uma certa forma, o que aconteceu? 13 anos de silêncio. Final do capítulo 16 de Gênesis, início do 17. Deus fica em silêncio 13 anos, até o nascimento de Isaque, que era o filho da promessa. Sabe o que significa muitas vezes para nós? É que nós olhamos para essa verdade aqui, que nós estamos colocando, mas olhamos e dizemos assim: não, mas eu vou caminhar baseado naquilo que eu estou vendo, naquilo que é palpável. E às vezes tomamos destinos em nossa vida cristã que Deus se silencia, porque Deus não mandou nós tomarmos aquela decisão ou aquela posição na nossa vida. E o que acontece? Atrasamos o nosso crescimento ou a nossa maturidade espiritual. Se levávamos algum tempo para crescermos em maturidade, na desobediência nós retrocedemos. Na desobediência àquilo que Deus falou. Mas Deus, como é Deus de promessa, né? E falamos aqui de promessa espiritual, não estamos falando aqui de promessa, como alguns pegam essa palavra e deturpam essa palavra, promessa, né? Ora, Deus prometeu, então Ele vai cumprir. Deus prometeu isso, então Ele vai cumprir. Alguns pegam essa palavra e, de certa forma, faz dela uma palavra comum. Mas nós estamos falando aqui de promessa espiritual. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E Abraão, crendo contra a esperança, ele foi atendido. Então, nasceu Isaque, a herança. Mas, na verdade, amados irmãos, Isaque não era a herança de Abraão. A herança de Abraão era o próprio Deus. Tanto que ele pede Isaque em sacrifício a Abraão. Abraão, oferece o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Isaque, a quem amas. E o que Abraão faz? Então agora ele oferece Isaque em obediência. Por que ele oferece? Porque agora entendeu que a herança dele não estava em Isaque, a herança dele estava em Deus. De uma certa forma foi assim que aconteceu. O que ocorre muitas vezes é que nós pensamos que a nossa herança ela tem ligação com este mundo, ou com as coisas deste mundo, mas nossa herança não tem ligação nenhuma com este mundo. Deus não nos chamou para sermos prósperos aqui. Se formos prósperos no sentido de materialidade ou de bens materiais, amém por isso. Mas se nós não formos, nós já temos uma herança. E Pedro vai nos falar que essa herança ela é imarcessível, ela é sem mácula. Essa é a nossa herança. Nós vamos ver esse texto.
Então Abraão caminha por aí. Então, amados irmãos, não só temos uma herança em Cristo, mas também Cristo tem uma herança em nós. E sabe o que significa isso? Que a igreja, ela é um novo corpo, escolhido para ser o povo celestial de Deus, recebendo a porção do alto como filhos de Deus, a igreja. Nós somos tanto a herança de Deus, como Deus também é a nossa herança. Será que temos convicção disso? Será que já paramos para meditar sobre este assunto da herança? E qual é a garantia dessa herança? Só você olhar para o versículo 14 aí do capítulo 1 de Efésios, que nós somos selados com o Espírito Santo, o qual é o penhor. O que é penhor? Penhor é a garantia. O Espírito Santo é a garantia da herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, qual é a garantia que nós temos que nós somos a herança de Deus e Deus é a nossa herança? O Espírito Santo é o penhor, é a garantia. O Espírito Santo que habita em nós. Essa é a garantia. Então, o que significa isso, amados irmãos? Significa que, à medida que nós vamos conhecendo mais da pessoa do Espírito Santo e qual é o seu ministério na nossa vida, nós vamos realmente sabendo a certeza absoluta desse resgate da herança de Deus em nós. Porque o Espírito Santo habita em nós, amados irmãos. E quando nós olhamos para essa herança, há um texto que vamos ler, agora vamos para 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, olha essa expressão, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Chamou da onde? Chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, amados irmãos, nós somos propriedade exclusiva de Deus, porque Deus nos chamou das trevas. Porque nas trevas nós não éramos propriedade de Deus, mas agora na luz que iluminou o nosso coração, nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. A igreja se tornou, baseado naquele sacrifício bendito do Filho na cruz, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua glorificação. Agora a igreja realmente é uma propriedade exclusiva de Deus. E então nós olhamos para outro texto agora, Romanos 8,17. Olha só o que diz o texto. Ora, nessa condição que nós somos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz, olha o que o texto de Romanos 8,17 vai dizer. Ora, se somos filhos, esse ser aqui não é um condicional, ele está explicando. Não é ser condicional, é ser por quê? Porque somos filhos, somos também. Porque essa é a condição para se ter a herança, ou para se tornar a herança. Se tornar o quê? Filhos. E quem são os filhos? São aqueles que João, no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 12, diz: porque todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos, ou seja, se tornar o quê? Filhos de Deus. Então esses são os filhos. Esses filhos agora são também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos com Cristo, também com ele seremos glorificados. E uma das coisas que nos faz realmente, amados irmãos, nos comprova que nós somos filhos de Deus, é que o texto também vai dizer, de Romanos 8, que os que são guiados pelo Espírito de Deus, no verso 14, o texto vai dizer, de Romanos 8, que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, mais uma vez a comprovação de que o Espírito Santo necessita de uma vez por todas, nos guiar nesta condição de realmente sermos filhos de Deus.
Portanto, amados irmãos, é nessa condição que nós estamos. Olhamos para um outro texto que lança muita luz nessa questão da nossa herança na condição de filhos de Deus. Nós estamos falando tanto de herança, né? Mas é o que Pedro também nos diz, no capítulo 1 da primeira carta, 1 Pedro, capítulo 3. Olha só o que diz esse texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então nós temos agora, depois que o Senhor, pela sua muita misericórdia, nos regenerou para a viva esperança, através da ressurreição de Jesus Cristo, porque é por isso que nós temos essa viva esperança, porque Ele ressuscitou, do contrário nós não teríamos essa esperança, mas Ele ressuscitou. Então o que acontece agora? Para que então? Para uma herança incorruptível, ou seja, que não pode ser arruinada, que não está sujeita à corrupção, à decadência, que não está sujeita à dissolução. E essa herança é uma herança totalmente diferente de uma herança terrena. Na herança terrena, se houver uma situação de descontentamento entre aqueles que são os herdeiros, pode haver mudança na questão, vamos colocar, do testamento. Mas aqui não. Essa herança é uma herança incorruptível. É uma herança imperecível, ela não está sujeita à extinção, ela não está sujeita à corrupção. Essa é a herança para o qual nós somos ressuscitados. É uma herança imaculada, ou seja, sem contaminação. Ela não pode ser poluída. Ela está em perfeitas condições, livre de qualquer mancha. E ela é uma herança imarcessível, ou seja, ela não pode murchar. E ela não vai murchar. Ela não perderá o seu caráter original. Ela não perderá a sua qualidade. Porque em tudo isso está envolvido o nosso Senhor Jesus Cristo. E o mais interessante, amados irmãos, o mais interessante desta herança é que ela está reservada nos céus para aqueles que são filhos de Deus. Ela está reservada. Ela está lá nos aguardando. Elas foram destinadas para esses filhos. Porque somos filhos, somos também herdeiros. É para esses que elas estão reservadas. E novamente nós usamos aqui a expressão que usamos de manhã. Ela não está reservada para os super espirituais, para aqueles que se acham os maiorais. Não. Ela está reservada para esses. Para esses que Pedro está falando aqui. Porque Pedro também entendeu essa herança que ele tinha no Senhor Jesus. Assim como Paulo também entendeu. Não são para os super espirituais, irmãos. São para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus e o confessam como Senhor. São para esses. São para esses, amados irmãos. Então a nossa esperança, que é o nosso Senhor Jesus, inclui essa herança reservada nos céus, ou seja, ela está imune de qualquer desastre que aconteça nessa terra. Pode dar o maior terremoto aqui nessa terra. E essa terra, como de fato os céus vão se desfazer, os elementos abrasados se desfarão, conforme o próprio Pedro na sua segunda carta vai dizer. Mas, amados irmãos, isso não vai tocar essa herança que está reservada nos céus para vós outros. Será que realmente o povo de Deus precisa de visões, amados irmãos? De visões. Será que o povo de Deus realmente precisa
caminhar pela visão, segundo a visão de homens? Será que é isso que o povo de Deus precisa caminhar? Não, nós temos que caminhar nessa viva esperança, da qual nosso Senhor Jesus ressuscitou e nos deu, o Pai nos deu em Cristo Jesus uma herança. Imaculada, imarcessível, sem mácula, reservada no céu para nós. Que vai se revelar agora nos últimos tempos, nos últimos dias. Essa herança que está reservada para nós. Olhando para esse aspecto dessa herança, para a vida de Abraão, como que Abraão, então, ele caminhou nessa herança? É aquilo que Hebreus 11 vai nos dizer. Por gentileza, abra em Hebreus 11. E por que nós podemos confiar, amados irmãos, nesta verdade, dessa herança reservada nos céus? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito, de onde que vem? São lá do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode haver sombra de variação ou sombra de mudança. Sombra de mudança. Deus não muda. Aquilo que Ele estabeleceu, Ele cumpre. Aquilo que Ele diz na sua palavra, Ele cumpre. Amados irmãos. E se Ele disse, como está escrito na palavra, que há uma herança reservada nos céus, é porque há uma herança reservada nos céus. Agora, como realmente nós estamos vivendo diante disso? Como, irmãos? Mas olha o que Abraão, diante do que lhe foi mostrado, olha o que ele disse no capítulo 11, olha o que ele viu no verso 8. Pela fé, Abraão, quando ele foi chamado, o que ele fez? Obedeceu. Obedeceu. E nós precisamos responder a esse chamado do Senhor. Nós precisamos responder ao chamado de Deus na nossa vida. Chamado para quê? Chamado para ser um pastor? Chamado para ser um evangelista? Chamado para ser um apóstolo? Não, não é esse chamado aqui que está dizendo aqui. O chamado aqui é para obedecer à vocação celestial. Chamado para obedecer a esta revelação que Deus tem nos dado em Cristo Jesus. Ou seja, de que nós temos uma herança. Quanto a ser chamado para algum serviço específico, é uma outra situação. É um outro chamado. Mas primeiro, e nós lembramos muito bem, que há dois tipos de chamados. O chamado geral, que é aquele chamado que Deus faz a todos os homens, que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento do seu Filho Jesus. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa. Mas há o chamado eficaz. E nós voltamos para essa questão do chamado eficaz, que podemos dizer assim, que já de antemão, conforme Romanos 8, 28 até o 31, que aos de antemão conheceu, os chamou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o chamado eficaz. O nosso chamado é para nos tornarmos em semelhança de caráter a Cristo Jesus. Esse é o chamado eficaz. Deus nos chamou com um propósito, Deus nos chamou com um objetivo. Qual é o objetivo, amados irmãos? Que Cristo Jesus seja formado em nós. Esse é o objetivo do chamado. Essa é a vocação celestial. Quanto à questão de especificidade para serviço na igreja, é uma outra questão. E aí é baseado na separação que o Espírito faz para aquele serviço específico, conforme Atos nos diz. Disse o Espírito Santo, separai-me agora, Paulo e Barnabé. Veja, é o Espírito Santo que separa para o serviço específico, para o ministério específico. Mas o chamado principal e o chamado eficaz qual que é? Para o serviço? Não. Para sermos cada dia mais
tendo o caráter de Cristo formado em nossas vidas. Porque se o caráter de Cristo não está sendo formado em nós, de nada vale termos chamado específico para o serviço. Porque esse serviço não vai ser adequado, esse serviço não vai ser segundo o Espírito, vai ser um serviço espúrio, um serviço de homens, que vai estar servindo na carne a Deus. Porque nós só podemos servir ao corpo de Cristo se o caráter de Cristo está sendo formado em nós. Do contrário, nós vamos estar servindo o corpo com as nossas habilidades, com as nossas obras, com aquilo que achamos melhor. Mas não é isso o que o Senhor nos chamou. O próprio material de edificação da casa de Deus é o próprio Senhor Jesus. Então, amados irmãos, este é o chamado eficaz. O chamado eficaz é nós sermos, cada dia mais, ter o caráter de Cristo formado em nós. Para que a vida de Cristo se manifeste em nossa carne mortal e nós possamos morrer a cada dia para que Cristo possa ser visto em nossa vida. É isso, irmãos, que nós somos chamados. Nós não somos chamados para levar multidões atrás de nós. Pelo contrário, nós somos chamados para que as multidões vão atrás de Cristo. As pessoas vêm por causa de Cristo, por amor a Cristo, por causa dele. Porque Ele é a luz que ilumina. Aquele que segue o Senhor anda na luz e não nas trevas. E nós dizíamos ontem, e é muito acertada essa colocação na casa do irmão, que quando nós olhamos para aquele texto de João 15, em que diz, eu sou a videira. Veja, no verso 5, eu sou a videira. E vós sois o ramo. E esse ramo, estando na videira, o que acontece com ele? Ele dá muito fruto. E ele vai dizer assim, porque sem mim nada podeis fazer. Então por que o ramo dá fruto? Porque ele está ligado à videira. O ramo que não está ligado à videira, ele não vai dar fruto. Então, às vezes, tem muito ramo querendo seguir outro ramo. Querendo ficar muito colado a outro ramo, achando que vai dar fruto. Mas para darmos fruto, nós temos que estar ligados na videira e não no ramo. Muitas vezes, ao acompanhar o ramo ou tentar se ligar a este ramo, os dois perecem e o resultado qualquer, aquilo que ele fala na própria parábola, não serve para outra coisa a não ser lançado fora. Por quê? Porque a vida não está no ramo, a vida está na videira. E se nós queremos transmitir vida para outros, já avisou já. Se nós queremos transmitir vida para outros, onde nós devemos estar ligados? Na videira, porque de nós mesmos nós não podemos produzir vida. Nós só podemos produzir a vida de Cristo se nós estivermos ligados a Cristo. Então aí sim nós podemos produzir vida. Para que outros possam se alimentar, não de nós, mas da vida que está em nós, que é a vida de Cristo. Aí sim as pessoas podem se alimentar de nós. Do contrário, irmãos, o que de nós mesmos pode sair, como Paulo fala, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E realmente não habita. Mas há alguns que gostam de fazer discípulos, né? E levar atrás de si muitos discípulos. Mas se nós temos que fazer algo aqui, é fazer discípulos para o Senhor Jesus e não para nós mesmos. E Abraão, então, ele obedeceu. Por que ele obedeceu? A fim de ir para um lugar, veja, ele obedeceu a fim de um lugar que devia receber por herança. E partiu. Ele partiu sem saber para onde ia. Por que ele partiu? Porque ele obedeceu. Então, quando nós obedecemos a Deus, ao nosso Pai, quando nós obedecemos, o que nós fazemos? Nós partimos, sem saber para onde nós vamos. Porque o Senhor, quando nós obedecemos, certamente, Ele vai conosco. Nós não vamos sozinhos. Ele vai conosco, nos dando toda a direção no caminho, nos dando toda a condição no caminho, porque Ele vai levar a termo a sua boa obra. Então ele partiu. Aí, pela fé,
Porque também a nossa condição, pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros. Isaque é a figura do nosso Senhor. Então, Abraão, que é a figura de Deus Pai, Isaque é a figura de Deus Filho, ele é herdeiro da mesma promessa. Então nós podemos pegar esse versículo aqui e fazermos a ligação com Romanos 8,17. Porque somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, olhe para esse versículo e faça a ligação de Abraão com Isaque, que foram herdeiros da mesma promessa. Assim também somos nós. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, Abraão, e co-herdeiros com Cristo, Isaque, da mesma promessa. Da mesma promessa. Amados irmãos, será que realmente precisamos andar em visões enfatuadas da carne? Será que nós precisamos andar segundo as coceiras, muitas vezes, que temos nos nossos ouvidos para ouvir alguma coisa nova? Será que precisamos, irmãos? Não. O que nós precisamos é caminhar olhando para a palavra de Deus na face do nosso Senhor. E pedindo que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração para ver qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória da herança dos santos. Então ele continua, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto, aquele que planejou, aquele que desenhou. Deus é o arquiteto e edificador. Olha onde estava a herança de Abraão. Abraão não estava preocupado com a terra de Canaã. De uma certa maneira, de forma literal, sim, mas de uma maneira espiritual, onde é que os olhos de Abraão estavam? Estava na cidade, ou aguardava a cidade que tem fundamentos. Era ali que estava o coração. O coração de Abraão estava nessa herança em Deus. A cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E a mesma coisa conosco também, amados irmãos. Será que o nosso coração também tem esse coração aqui que aguarda essa cidade? Será que o nosso coração está realmente nessa mesma sintonia aqui da palavra? Onde está o nosso coração? Nessa questão da nossa herança. Onde nós estamos depositando a nossa esperança? Aonde, amados irmãos? Se nós temos uma herança imarcessível, se nós temos uma herança imaculada, uma herança que está reservada para nós, onde está o nosso coração? Onde estão os nossos olhos? Onde está o nosso anseio aqui? Será que está nessa cidade, a Nova Jerusalém? Será que está no nosso Deus? Será que está no nosso Senhor Jesus? Onde está, amados irmãos? Por que nós nos reunimos tanto, irmãos, como igreja do Senhor? Por que nós procuramos edificar tanto? Será que é porque nós não temos algo a fazer no domingo? Não. É porque nós queremos realmente, juntos, viver essa realidade da palavra. E quando nós estamos juntos, nós podemos ter a noção de como será realmente essa manifestação da glória dos filhos de Deus. Porque é isso que Abraão aguardava. A cidade que tem fundamentos. Porque, segundo a sua palavra, ele nos gerou para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus nos gerou para essa verdade. Por isso, queridos irmãos, olhando para essa verdade, nós entramos na terceira assertiva, que é do versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Qual é a suprema grandeza, então, desse poder? Significa, amados irmãos, que o nosso destino para conquistar esta herança não depende do nosso poder. Não depende, mas do poder de Deus.
Porque o poder que está operando em nós, o poder que está operando em nós é o poder da ressurreição. Este é o poder que está operando em nós. O poder da ressurreição. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder. Então, por isso que essa verdade da questão da herança, ela vai ser cumprida em nossas vidas. Ela vai ser cumprida em nossas vidas, porque não depende de nós. Depende do poder que está em nós, o poder da ressurreição. Olha, por favor, abra aí em Efésios capítulo 3. Olha o que verso 20 e 21. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme ou segundo o poder, o seu poder que opera em nós. Agora, muito cuidado com essa questão de fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Porque alguns pegam esse texto e dizem assim, não, Deus pode fazer. Né? Então ele pode fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, então vamos pedir algumas coisas aí para Deus porque ele pode fazer. E não é nesse contexto que ele está falando aqui. O contexto que ele está falando, amados irmãos, o contexto é que Cristo habite no nosso coração pela fé. Porque é por esse poder. E pedir que Cristo habite no nosso coração pela fé. Porque habitando Cristo no nosso coração pela fé, o que vai acontecer conosco? Cada vez mais nós vamos caminhar nessa verdade de qual é a riqueza da sua herança nos santos. Vai firmando a nossa passada cristã aqui. Nós vamos caminhando como Abraão, nas pegadas firmes, aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então ele vai dizendo assim, a ele seja a glória na igreja, a ele quem? Ao Pai, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse é o poder que opera em nós, o poder da ressurreição. E sabe como Paulo termina na questão desse poder? É aquilo que ele escreveu pelo Espírito em Romanos 8, verso 38, que diz assim, porque eu estou certo. Eu estou certo, eu estou persuadido. Eu estou persuadido. O que eu estou persuadido? De que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, somos herdeiros de Deus e jamais poderemos ser roubados ou sermos privados dessa herança. Nem mesmo a morte. Nada neste mundo. Sabe por quê, amados irmãos? Porque nós passamos da morte para a vida. Nós já passamos da morte para a vida. Nós já estamos em Cristo Jesus. Isso é uma verdade imutável. Mas claro, você precisa crer nisso. Você precisa deixar que o Espírito Santo fale isso ao seu coração. Você precisa deixar que o Espírito Santo coloque essa verdade no seu coração de que você passou da morte para a vida. E que o viver é Cristo. E que o morrer é lucro. E que a nossa vida é Cristo. E que tudo que temos aqui e que teremos na eternidade é Cristo. Não teremos outra coisa. O céu é céu porque Cristo está lá. A Nova Jerusalém será como ela será porque Cristo estará lá junto com o Pai. Então tudo que interessa para nós é quem é Cristo. E nós já estamos em Cristo. Se você nasceu de novo, você já está em Cristo. Você já é filho de Deus, você é um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O que nós temos que fazer então? Obedecer, crer na palavra, permitir que o Espírito Santo ganhe o nosso coração,
O problema é que às vezes nós tentamos viver nas nossas próprias forças, assim como Abraão fez Ismael na sua própria força, no seu próprio querer. E qual foi o resultado? 13 anos de silêncio, porque Deus não opera na carne. Ele opera no Espírito. É por isso que o Espírito Santo habita em nós, para nos colocar nessas verdades da palavra de Deus e nos trazer firmeza na nossa caminhada. O Espírito Santo não habita em nós, amados irmãos, apenas para que, como alguns pensam, para termos alguns dons e através desses dons nós enchermos as cadeiras. Não, o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo sim nos dá dons, mas para servirmos o corpo de Cristo e para trazer toda a atração para aquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. É por isso que o Espírito Santo habita e nos concede dons para servirmos dessa maneira. Então o que nós temos que fazer? Crer. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Pela fé ele peregrinou. Nós também somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui apenas de um certo tempo, nós não estaremos aqui para sempre. Mas uma coisa nós temos que ter certeza em nossos corações e nossas mentes, é que nós estaremos um dia diante daquele que é o Senhor de todas as coisas. E será que nós vamos estar isento de culpa na presença do nosso Senhor? Será que estaremos, irmãos? Será que o Senhor realmente poderá olhar em nós e não achar sequer um respingo de culpa? Ou nós vamos caminhar baseado na nossa visão enfatuada? Ou nós vamos caminhar em desobediência a tudo isso que Deus tem nos falado? Porque há um chamamento celestial. E esse poder opera em nós por causa do próprio Deus. O poder que Ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e o fazendo assentar nos lugares celestiais à sua direita. Este mesmo poder. Certamente, às vezes, nós não conseguimos captar toda essa verdade da palavra de Deus. Mas, amados irmãos, se nós dermos abertura ao Espírito Santo, Ele vai revelando esta palavra ao nosso coração. E nós vamos caminhando pela fé. Nós vamos dando um passo de cada vez. Porque não depende de nós essa questão do poder, depende de Deus. O que depende de nós? O que depende de nós é aquilo que Abraão fez. Obediência. Obediência, amados irmãos. Obediência. O que depende de nós como filhos, como herdeiros de Deus é o quê? Obediência. Obediência ao Senhor. Por isso que Paulo está aqui concluindo esta carta. E sabe mais, amados irmãos? O Senhor Jesus, antes de ser crucificado, antes de partir, e antes de estar sozinho no Getsemane, porque ele foi abandonado no Getsemane, ao ser preso, abandonaram o Senhor Jesus. Mas no capítulo 17 de João, tem algo muito interessante, que ele fala. Sabe por quê? Porque nesse capítulo 17 de João, nós estamos incluídos na última vontade e no testamento do nosso Senhor Jesus. Nós estamos incluídos ali. Na última vontade do nosso Senhor Jesus. E no testamento. Para compartilharmos a glória com Ele. Compartilharmos a sua glória. João 17, 22 a 24. Observe o que o texto diz. Eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos. Se não me engano, na última vez que estivemos junto com os irmãos, nós enfatizamos isso aqui. Se não me engano, essa questão desse versículo aqui. E aí o 23 vai dizer assim: Eu neles, veja, amados irmãos, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade.
Então, como que nós podemos ser maduros? A palavra perfeitos aqui é maduro, amadurecimento. Como é que nós podemos ser perfeitos na nossa unidade aqui, irmãos? Se nós formos o Senhor em nós, nós no Senhor e Ele entre nós. Então nós podemos amadurecer a nossa unidade. Para quê? Para que o mundo... Porque não há como nós manifestarmos a vida de Cristo se nós formos um povo de divisão. Um povo dividido. Uma igreja dividida. Uma igreja que não tem a mesma caminhada junto. Nós não estamos falando aqui de divergência de opinião. Nós estamos falando de divisão de caminhar junto no que concerne aos assuntos da palavra de Deus e no que concerne a vida da igreja. Mas não é o assunto aqui. Mas nós só podemos nos mostrar a vida de Cristo como igreja se nós amadurecermos na unidade. Do contrário, irmãos, nós somos apenas mais um que está passando aí. Nós somos mais uma porta que se abriu. E o Senhor não nos chamou para sermos apenas uma porta. Ele nos chamou para sermos parte do seu corpo vivo, para que ele se manifeste através de nossas vidas. Essa é a razão da igreja existir. É para manifestar a vida de Cristo. Ela não existe para outra coisa aqui neste mundo. Ela não existe para dar títulos a homens. Ela não existe para glorificar homens. Ela existe para manifestar a vida de Cristo, cabeça glorificado. É por isso que nós desistimos, irmãos. É por isso que nós nos reunimos como igreja. É para que Cristo seja evidenciado em nossas vidas como corpo de Cristo. Para que se algum indouto entre aqui no nosso meio, ele pode dizer, o Senhor está ali naquele meio. E não sermos conhecidos apenas por termos uma boa doutrina, por termos letras corretamente de cânticos, mas a saber se a vida de Cristo está fluindo de nós. Se a vida de Cristo está sendo manifestada em nós. E a vida de Cristo não se conhece em reuniões, a vida de Cristo é no dia a dia, amados irmãos. Não nos enganemos. Não nos enganemos. Nós não somos conhecidos, a vida de Cristo não é conhecida em nossas vidas por frequentarmos reuniões, mas por a cada dia essa vida ser manifestada nos nossos ambientes. Então o mundo nos conhecerá pela unidade. Por quê? Porque Ele habita em nós e nós habitamos nele e o Espírito Santo é quem nos encaminha. Então Ele vai dizer, para que o mundo creia que Tu me enviaste e que os tem amado a eles como tem amado a mim. Olha a profundidade do amor de Deus para com nossas vidas. É a profundidade do mesmo amor que Ele amou o Filho para com nossas vidas. É o mesmo amor. E o verso 24, Pai, aqueles que me deste, quero, olha a vontade do Senhor aí, eu quero que onde eu estiver, olha a vontade do Filho aí, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Você já parou para meditar nessa expressão desse versículo? Que a vontade do Senhor Jesus é que onde Ele esteja, esteja eu, esteja você, e esteja todos aqueles que creram no nome dEle e vivem para Ele. Por quê, amados irmãos? Porque Ele é o Senhor de tudo. Ele é o soberano Rei dos Reis. Tudo pertence a Ele, todas as coisas são para Ele. Então o que faltaria para Ele? Faltaria um complemento. E qual é esse complemento? Eu e você. Com essa grande igreja arrolada nos céus, conforme Hebreus capítulo 12 vai nos falar, a universal assembleia arrolada nos céus. Nós somos parte dessa universal assembleia. Nós não somos o todo, nós somos parte dessa universal assembleia que será manifestada em breve na consumação dos séculos, na vinda do nosso Senhor. Então Ele está dizendo assim que eu quero que esses estejam comigo. Pai, essa é a minha vontade. O Senhor Jesus aqui está indo para a glória, para a cruz, perdão. Ele está indo para a cruz, mas Ele não está olhando para Ele. Ele está olhando para aqueles que Ele estava deixando. Fala, Pai, eu quero isso comigo. Esse é o meu desejo, Pai.
Será que nós podemos contemplar isso, irmãos? Será que nós podemos nos ver nesse versículo também? Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Que Deus nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ou seja, a nossa história, ela se liga com a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, antes da fundação do mundo, nós já existíamos no coração do Pai. Graças a Deus por isso, amados irmãos. Nós já estávamos no pensamento do Pai. Nós já estávamos no pensamento do Filho. E o que nós estamos contemplando hoje é apenas a concretização daquilo que em breve será levado a fim, que o Filho há de se manifestar. E nós também seremos manifestados em glória com Ele. E nós receberemos a nossa herança. E Ele também nos receberá como herança. E nós estaremos para sempre com o Senhor. É isso, amados irmãos. É isso. É para isso que nós somos chamados como igreja. É para isso que o Senhor realmente possa achar em nós esses corações que respondam a Ele. Para a glória dEle. Para tudo para Ele, amados irmãos, porque Ele vai completar a boa obra que começou em nós. E todas as vezes que você olhar e dizer assim, Senhor, eu não vou dar conta, graças a Deus que você não vai dar conta. Porque depende do poder de Deus em nós. Você olha para a vida de Abraão, você vai ver que Abraão errou. Mas Deus não desistiu de Abraão. Deus levou a termo aquilo que Ele tinha acerca de Abraão. Você olha para a vida de Jacó. Deus também concluiu na vida de Jacó, apesar de quem foi Jacó. Você olha para a vida de Paulo, você olha para a vida de Pedro. Olha para a vida de Pedro. Um homem que praguejou o Senhor. Um homem que praguejou o Senhor, mas que ao final da sua vida, ele entendeu que ele tinha uma herança imarcessível, imaculada, reservada nos céus para ele e para os outros também que viessem a crer no Senhor Jesus. E tantos outros, irmãos, aqui na palavra de Deus, que eu volto a falar. Deus não chama os capacitados, aqueles que se acham cheios de auto de justiça própria. Deus chama pecadores ao arrependimento. Aqueles que veem a necessidade de um Salvador. E ao chamarem esses, Deus então coloca no seu coração todas essas verdades que nós aqui hoje compartilhamos com os irmãos acerca do que nós somos para Deus e do que Deus é para nós. Que o Senhor possa ganhar o seu coração com esta palavra.